Boa noite, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, eu estou aqui lendo a palavra do Senhor. Já há um bom tempo que eu estou lendo a palavra. Desde bem cedo eu estou lendo. Já vim de lá para cá passando bons trechos da palavra. E aqui, esse capítulo 11 de Hebreus, que eu creio assim que é bem conhecido por todos. Por sinal, tem o título A Natureza da Fé. Exemplos de fé, tirados do Antigo Testamento. E em outras Bíblias tem a tradução de A Galeria da Fé, né? É, assim, tremendo, porque fala sobre a fé. E aqui, o versículo 1 e 2 e o 6. Fala aqui: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Linda palavra, né? A palavra perfeita. E o Senhor nos faz ver aqui que tudo é concedido e tudo é firmado pela fé. Irmãos, a fé, para quem tem fé e usa a fé e confia no Senhor pela fé, não precisa ver para crer. Irmãos, muitas vezes a gente faz um propósito diante de Deus. Quando a gente se dispõe a fazer um propósito, porque a gente tem fé que vai pagar aquele propósito e Deus vai entrar com a providência e vai nos conceder, segundo o coração dele, aquilo que pela nossa fé a gente tem confiado a ele. E aqui, como na palavra fala, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e como disse, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quando você espera uma coisa da parte de Deus, Deus te faz uma promessa, não importa o tempo que leva, você se agarra naquela promessa, e aquela promessa é como uma segurança de vida para você. Eu vejo dessa forma, irmãos, porque eu costumo até brincar assim, que Deus tem me feito tantas promessas, e quando às vezes me acontece alguma coisa, aí eu acredito, me agarro, não acredito não, eu não vou morrer agora, porque as promessas que o Senhor me fez, nenhuma foi cumprida ainda, e Ele garantiu que iria cumprir, e que em outras vezes, com outras palavras, muitas vezes Ele tem usado muito esta palavra, que Ele está preparando o melhor para mim, e que o melhor dele ainda está por vir. Então assim, eu me agarro nessa promessa, nessa palavra, e que eu sei que essa palavra e essa promessa do Senhor é para ainda eu aqui na terra. Não é para que Ele me faça a promessa e os meus parentes ou filhos saibam dessa promessa e eles vão receber essa promessa, mas eu não estou mais aqui. Não é assim. Muitas coisas pode ser, né? Muitas coisas pode ser que há muitos irmãos aí que alcançaram a vitória depois que o Senhor recolheu. Aí o marido recebeu a vitória, o filho recebeu a vitória, porque aquela promessa era para a família toda. Mas a promessa que Deus faz particularmente para você, e não precisa você ver para crer, não. Passe a crer no momento que você recebeu uma palavra do Senhor, uma promessa do Senhor, passe a crer. E sem promessa, irmãos, e sem promessa mesmo, creia que o Senhor, Ele é fiel para cuidar de você, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que tem prometido, e Ele não nos colocou aqui na terra para ficarmos órfãos, desamparados, não. Ele nos colocou aqui nesta terra e tem cuidado de nós, nós é que precisamos ter a fé firmada no Senhor, para que as nossas esperanças sejam válidas diante de Deus, e que a gente vem alcançar pela fé
assim como esses homens daqui da galeria alcançaram pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Vamos agradar a Deus com a nossa fé. Vamos agradar ao Senhor, fazer as coisas que agradam ao Senhor, porque a palavra do Senhor só exige uma coisa de nós: sede santos porque eu sou santo. Lá em 1 Pedro nos diz isso, né? Sede santos porque eu sou santo. É o que Deus quer de nós, o que Ele cobra de nós, sede santos. Então a gente tem que manter a nossa fé e prosseguir firmados na fé, firmados na promessa do Senhor, porque Ele é Deus para prometer, mas Ele também é Deus para cumprir. E que nós nos agarremos nas promessas do Senhor, ainda que você veja o tempo passar, você veja crise chegar, você veja, seja lá os rumores que você possa ouvir, mas uma coisa: creia somente na promessa do Senhor, naquilo que Ele te prometeu. A gente vê, todo mundo comenta, a gente vê, né, nos telejornais, nas redes sociais, em todos os meios, a gente vê muito falar da crise e a gente sabe que está aí. Né? É muita gente desempregada, é muita gente aí sofrendo, e coisas e mais coisas, como a gente tem ouvido falar. Mas nós, pela nossa fé que Deus tem nos dado, nós temos uma certeza que pode ter a crise que tiver, nós não vamos perecer com ela. Vamos até passar por dificuldades, sim, porque vivemos nessa terra e dependemos de muitas coisas aqui da terra, mas sabemos que a nossa dependência maior é em Cristo, esse que nos faz a boa promessa. É nele que nós devemos esperar e confiar, porque a crise, meus irmãos, ela vai passar. Na hora certa ela vai passar. E a nossa fé precisa estar firme em todo o tempo, com crise ou sem crise. A nossa fé precisa estar intacta, firme, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aqui também diz mais: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É pela fé, amados. Não há outro meio, amados. Não há outro meio, é pela fé. Tudo que você tem que conquistar é pela fé. Você levanta de manhã acreditando que o seu dia vai ser maravilhoso. Ele vai ser maravilhoso porque você creu. No momento que você tem fé, você crê que o seu dia vai ser maravilhoso. Você ora a Deus confiando. Ainda que pode haver muitas turbulências por aí, mas você vai ter o dia que seu coração acreditou, que a sua fé fez você acreditar. Então a gente tem que prosseguir dessa forma, nós como servos do Senhor, não abrir mão da fé por nada dessa vida, nem por crise, nem por abalos, nem por nada. A sociedade está arranjando os dentes, a sociedade está correndo para um lado e para o outro, você sabendo que se agarrar, mas nós não, irmãos. Nós temos no que nos assegurar, sim, no que nos sustentar, sim. Temos o nosso Deus que nos garante a vitória pela fé. Aqui mais ainda diz aqui: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Amados, isso é que é uma fé, isso é tremendo. Nós precisamos possuir uma fé tão grandiosa que quando o Senhor disser vai, você não pensar para onde é que eu estou indo, não. Se o Senhor disse vai, Ele vai estar com você. Não fique achando que você vai se perder no meio do caminho, porque Ele jamais, o Senhor, Ele não é enganador. Ele não vai lhe soltar num caminho desconhecido e deixar você andar sozinho, que Ele sabe que você vai se perder. Mas pode ter certeza que no momento que Ele lhe pôr no caminho, Ele vai estar no princípio. É Ele que vai estar no princípio,
a começar a caminhada junto com você. E é pela fé que você tem que prosseguir como Abraão. Ele não sabia para onde ele estava indo. Mas o Senhor disse vai, e ele saiu sem saber para onde ia. Nós precisamos usar essa fé, ter posse, tomar posse dessa fé, porque o Senhor nos fez e nos preencheu. Agora cabe cada um de nós segurar nas mãos e no coração tudo aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos fez a imagem e semelhança deles. O Senhor nos deu as maravilhas que o Senhor nos deu. Essa fé que nós temos não é nossa, é dele. Ele nos fez e nos deu a fé. Nós precisamos exercer para ela crescer. Porque se você planta e você não molha, ela não vai crescer. Qualquer plantinha que você plantar, você tem que regar para crescer. Então, a mesma coisa, o Senhor deu a fé, é você que tem que exercer para ela crescer. O Senhor lhe deu autoridade sobre todas as coisas, ele lhe deu autoridade. Mas você é quem precisa usar a autoridade que Deus deu. Se Deus lhe deu autoridade, você não usa, você tem medo, você recua, a autoridade não vai servir de nada, você vai ser como um saco vazio. Mas usa a autoridade que o Senhor te deu, usa a fé que Deus te deu, porque Deus não te deixou aqui nessa terra desamparado. Aleluias. Glórias e glórias seja dada ao Rei dos Reis. Ele não nos deixou aqui desamparados, irmãos. O Senhor nos deixou muito bem revestidos. Agora nós é que muitas vezes, com a pequena fé ou com a desobediência, é que nos despimos dessa segurança que o Senhor nos deu. Fé e autoridade. E mais, os olhos do Senhor estão sobre nós todos os dias e em todos os passos que você e eu damos. O Senhor está ali conosco. Ele não desgruda de nós nenhum só segundo, nenhum milésimo de segundo. Ele não desgruda de nós, e há de nós que ele desgrudasse de nós. O Senhor está com os olhos dele fixos em nós em todo o tempo. E por isso estamos aqui, amados, porque se não fosse assim, nós já teríamos sido tragados pelos problemas, pelas dificuldades, pelo nosso adversário, sabe, irmãos? Então vamos prosseguir a caminhada pela fé. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, da mesma promessa. Então essa promessa de Deus, a promessa de Deus não veio para mim só, não veio para o pastor só, ou não veio para o levita só, veio para todo o povo de Deus. Nós temos que segurar, é aqui prossegue o capítulo inteiro, irmãos. Você pega aí um tempinho a sua Bíblia, eu não sei que hora, que momento você vai ver esse vídeo, mas espero no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que no momento que esse vídeo chegar até você, seja no momento que você esteja precisando de ouvir esta palavra, e você pega a sua Bíblia e abra e confira todo o texto, leia todo o capítulo. Vale a pena você pegar todo o capítulo, é o capítulo 11 de Hebreus, você lê o capítulo todo, você vai ver que com grandes conquistas houve na vida do povo de Deus pela fé. Não foi por outro meio, não teve armas, não teve nada, não. A principal arma é a fé. Sabe, irmão? A principal arma é a fé. É a Bíblia que lhe enriquece a sua fé. A leitura da Bíblia é que enriquece a nossa fé, porque fé nós temos, mas se nós não lemos a Bíblia, ela não preenche. A nossa fé não vai ser preenchida. Porque, como eu falei, é como você plantar uma plantinha, você largar ela seca lá. A terra vai ficando seca cada vez mais, ela vai se esvaindo, as raízes dela não vai ganhar força, e aí ela só a tendência a morrer. Viu, amados? E assim, é a palavra que eu tinha para deixar nessa noite. Eu acho que já é meia-noite e pouco já. E eu agradeço assim a Deus por essa rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus, pelo Santo Espírito, possa aplicar esta palavra nos vossos corações, no nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz e tenham todos um bom sono, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Beijo a todos, fiquem na paz.